Olá, olá, tudo bem? Eu tô passando aqui para compartilhar com vocês algo que aconteceu ontem e que eu achei muito interessante nós falarmos um pouquinho a respeito. Para quem participa do grupo sabe que semanalmente eu tendo a fazer os envios de reiki ou mesa radiônica, alguma coisa do tipo, eu sempre disponibilizo no grupo ali sempre que eu posso, que eu tenho tempo e que a minha filha também está disponível, que eu gosto muito da canalização dela do reiki, né? Então no grupo, para quem sabe, eu faço as limpezas energéticas, mas quem envia o reiki é sempre a Sophie, né? Eu acho a canalização dela muito melhor, muito mais limpa do que a minha. O pessoal tem muito bons resultados com ela. E tem muita gente que gosta do envio do reiki porque vai as cartinhas, né? Vai cartinha sistêmica dentro do tema, sempre tem algum trabalho. Tá, ponto, né? Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar sobre algo inusitado, que eu recebi uma mensagem no meu inbox ali, no meu particular, de uma pessoa falando que acha injusto alguém cobrar para o envio do reiki, que ali é uma energia que está disponível a todos nós, que ela não acha adequado que se cobre, e piriri, pororó, e deu N explicações. É claro, gente, que isso não fere, tá? Não me fere em hipótese alguma, mas assim, isso me traz um olhar e é isso que eu quero trazer para vocês. Quem? Pensem aí. Quem, em que lugar que está quando nós nos damos ao luxo de precificar ou desmerecer a precificação de alguém? Quem que está ou como está essa pessoa que se dá o direito, né, de achar que as coisas são gratuitas e que devem ser gratuitas? Gente, pelo olhar sistêmico, nós sabemos que dentro do dar e receber, o equilíbrio de troca, ele se aplica a absolutamente tudo, tá? Absolutamente tudo, né? Até o ar que nós respiramos requer de nós um equilíbrio de troca diante da vida, né? Então, assim, em que lugar que a pessoa está quando ela acha que ela não tem? Por que eu vou cobrar? Por que essa pessoa está cobrando sobre algo? Gente, isso é infantil. Só os filhos, e quem aqui é pai e mãe entende, compreende isso. E para quem não é, observe, né? Os filhos são os únicos que nos exigem, né? O filho é aquele que ele entra, ele abre a geladeira, ele come o que está ali e magicamente aquelas comidas se repõem, né? O filho é o único que chega e diz assim: mãe, me dá R$2, R$1, R$5, R$10 aí, porque eu tenho uma atividade da escola para fazer. E ele não vai se preocupar em pagar. Filho é aquele que pede empréstimo e não paga, né? E quanto menor é, mais isso fica claro. Então, assim, quando acontece de nós encontrarmos, e quantos de nós já passamos, porque eu acho que faz parte do nosso crescimento passarmos essa fase, onde a gente olha para o trabalho dos colegas, né? Eu vou falar aqui de terapeuta para terapeuta, e se coloca em a gente, isso abre para todos os aspectos da vida, quando a gente diz assim: nossa, fulana cobra isso tudo, que caro. Em que lugar que nós estamos quando a gente faz isso, em precificar o trabalho do outro? Né? É uma arrogância infantil. É uma arrogância infantil. Então, assim, a gente não se toma por consciência do quanto custa, né, para aquela pessoa trabalhar, o quanto que aquela pessoa teve que investir para chegar naquela ferramenta, e ela tem todo o direito de precificar da forma como bem entende, nós escolhemos pagar ou não. E o conceito de caro ou barato, né, gente, depende muito, né, do poder aquisitivo, das crenças limitantes e uma bagagem de muitas informações. Então, assim, da mesma forma, para quem não entende como isso funciona, eu acho que em muitos momentos a gente passa por esse processo de achar que o reiki, isso é uma coisa que a gente vem desmistificando ao longo do tempo, mas ainda existe uma crença muito enraizada de achar que uma pessoa que envia reiki, ela não deve cobrar pelo envio do reiki. Assim como nos centros espiritualistas, né, o passe não deve ser cobrado. Gente, equilíbrio de troca do dar e receber, eu tenho que estar o tempo todo. Vamos falar do envio do reiki, que é o meu foco. Não é só o envio do reiki. Ontem, por exemplo, que eu tive uma adesão pequena ontem no reiki, não foi um reiki mais bombado assim, mas só para o envio das cartas, porque para quem não sabe, só para explicar para quem não entende, tá? Pega um baralho,
Eu olho para o nome da pessoa, data de nascimento, me concentro, respiro essa pessoa, embaralho, tiro uma carta, fotografo essa carta e envio para a pessoa. Estou em todo um texto, toda uma explicação, né? Muitos ainda pedem para conversar comigo nesse período. Só ontem eu demorei 2 horas para fazer, 2 horas e 15 minutos, para ser bem precisa. Foi o tempo que eu demorei para fazer o envio das cartas. Ontem quem fez as fotos fui eu. 2 horas e 15. Mas para que o envio do reiki pudesse ser feito, dentro da minha crença, eu vou ali, eu vou disponibilizar, tô olhando para cá porque atrás de mim está ali ancorado ainda o envio do reiki de ontem. Eu tenho aqui disponível incenso, vela, cristais, papel, spray fitoterápico, spray fitoenergético, desculpa. Eu tenho aqui todos os meus gráficos sendo aplicados, é impresso, toda vez é impresso um gráfico, eu tenho os meus gráficos radiônicos. Então, assim, a minha filha, que é a canalizadora, depois que eu faço, ela vem e aplica o reiki, ela fica ali no mínimo 40 minutos aplicando reiki, fazendo toda a organização energética. Quando ela encerra o trabalho dela, eu vou ali e encerro, sou eu que fecho tudo, que deixo tudo selado, organizado. Então, nunca é só o envio de reiki, existe um contexto muito grande por trás disso tudo, existe um custo físico, né? Cada baralho desses que eu utilizo não é uma coisa barata, não é uma coisa acessível. Então, gente, o adulto compreende isso, a criança não. A criança está totalmente dentro da sua eu só recebo. Por que que ela não pode dar para mim de graça, né? Então, gente, tudo isso para dizer e para nós olharmos, né, quem são as pessoas ao nosso redor que estão só querendo receber. Hoje, conversando com uma colega, né, eu fui convidada a participar de um grupo de terapeutas para realizarmos trocas, né, e principalmente estudos de caso. Isso é muito bom, isso amplia o nosso olhar. E nós estávamos falando da dificuldade que é nós encontrarmos pessoas que consigam equilibrar essas trocas, né? Que a maioria só decide receber, mas não quer fazer nenhum tipo de doação. Não quer equilibrar a relação. Lembra que dentro do olhar sistêmico, se um dá demais, ele cresce diante do outro. Se aquele recebe e não retribui, eles vão se distanciando cada vez mais. E é isso aqui que nós entendemos por falta de equilíbrio de troca, porque numa relação é um dá um pouquinho, o outro vai lá e dá um pouquinho mais, um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho mais, e assim a gente cresce a relação. E isso é para tudo, gente. Prestação de serviço é uma troca. Vocês me contratam como terapeuta. Eu entrego para vocês o meu conhecimento como terapeuta e as minhas ferramentas terapêuticas, tá? Dentro desse movimento, vocês, para compensar, pagam um valor para mim. E vocês escolhem fazer uso ou não disso. Esse é o nosso equilíbrio. Dentro de uma prestação de serviço para contratar uma faxineira para limpar minha casa, eu chego aqui, eu determino para ela o que eu quero, ela vai dizer o quanto que ela cobra e ali estabelece-se uma relação de trabalho. Eu pago para ela entregar um conteúdo para mim, um trabalho braçal ali para mim. Um conteúdo criativo, eu contrato alguém para fazer uma marca para mim, uma logomarca. Essa pessoa vai entregar para mim o conteúdo criativo. Uma mentoria é um trabalho onde a pessoa me contrata e eu entrego para ela o meu conhecimento e o meu norte para essa pessoa, tá? Então, assim, existem muitas formas de nós tecermos esse equilíbrio de troca. Dentro das relações não precisa ser na mesma moeda, assim como não é nos contratos de trabalho, mas a gente sempre tem que fazer essa compensação para que mantenha-se o equilíbrio, porque quando um começa a dar, o outro sai da relação, o outro se fere e sai da relação. Então, o equilíbrio de troca é isso. Porém, a gente tem que exercitar, sair do olhar infantil quando se trata a respeito do trabalho do outro, tá? Então, assim como pessoas que não aceitam receber propaganda, meu Deus, se sentem ofendidos. Como que você se sente quando alguém te aborda para vender algo, né? E nós estamos falando sobre mensagens de WhatsApp, mensagens no Instagram, né? E estamos falando sobre abordagem direta na rua, vendedores dentro de uma loja, né? Do como que eu me sinto quando alguém quer me vender algo. Se eu me sinto mal, incomodado, ofendido, né? Gente, isso é ser infantil, porque nós estamos nos vendendo o tempo inteiro.
24 horas por dia nós nos vendemos. Nós vendemos a nossa qualidade da nossa presença, nós vendemos dentro do nosso trabalho, o quanto que nós temos significado dentro dessa empresa, nós nos vendemos dentro de uma relação todos os dias, quando a gente tenta dizer para o outro, é bom se relacionar comigo, né? Então nós nos vendemos o tempo todo, a gente vende a nossa memória visual para as pessoas, eu vendo, né? Tanto é que a gente tende a observar se uma pessoa não está bem vestida, se a pessoa não está adequada, a gente tem um senso crítico, uma pessoa bem arrumada impacta, isso é o quê? É autovenda, gente, é autopromoção. Então, assim, como que eu me comporto com relação a... As pessoas dizem muito, eu não gosto de vender, mas nós estamos nos vendendo o tempo todo. Então, tomem consciência disso, que é estar no adulto. O adulto enxerga tudo isso dentro da vida. Ele enxerga que custa o tempo todo se vender e comprar do outro, o tempo inteirinho. Então, gente, observem, né? Observem, trouxe isso hoje justamente para nós falarmos a respeito. Tem muita gente que diz, eu não gosto de trabalhar com venda, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Volta para o adulto, te situa, né? Toma vergonha na cara e vai agir, né? Vai para o movimento da vida, vai começar a fazer o seu próprio movimento, porque é isso que importa, não é quero dar um passo muito grande, comece com pequenos passos e entenda o que é estar no adulto e o quanto que nos custa ser adulto, porque custa, também custa ser adulto, tá bom, gente? Fica aí um hashtag, fica a dica sistêmico para todos nós, para que nós possamos ter cada vez mais clareza e cada vez mais compreensão do que é estar na vida como adulto. Tá bom? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.